Está no ar, a partir de agora, mais uma edição do programa Em Discussão. Agradecendo muito por sua audiência e hoje nós vamos falar sobre um tema, felizmente recorrente nas manchetes. Nós vamos falar sobre a exploração e o abuso infantil, a propósito do mês de maio ser dedicado ao combate a esse mal que ainda aflige a nossa sociedade. Aqui em estúdio nós vamos ter o auxílio do Procurador do Trabalho, Eduardo Varandas, e também de Andressa Ribeiro, que integra a Pastoral do Menor e também é representante do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente. Eduardo e Andressa, muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa Em Discussão. Prazer nosso. Eu queria começar, Eduardo, já com você tratando qual é a diferença entre o abuso e a exploração infantil. Na verdade, se nós formos analisarmos os aspectos de danos biológicos, os dois institutos são muito parecidos, porque eles constituem violências sexuais a um ser humano que não está preparado. Aliás, nenhum está, mas a criança com muito maior vulnerabilidade a esse tipo de agressão. Agora, juridicamente falando, a nível de convenções internacionais inclusive, a diferença do abuso para a exploração está na intenção do agressor. Quando há entre o agressor e a vítima uma relação de confiança ou de afeto, às vezes um tio, um padrasto, e aquela violência sexual ocorre em razão desse tipo de confiança ou afeto, nós estamos diante do abuso. Muitas vezes o próprio pai, há registros também de prática de abuso. O ato libidinoso ou nocivo à sexualidade sadia da criança e do adolescente é praticado por alguém do círculo de convivência da criança. No caso da exploração sexual, não. Nós temos uma relação de caráter laboral mesmo, de acordo com a Convenção 182 da OIT. Ou seja, há um pagamento, uma exploração daquele ser humano em razão da atividade sexual. É o que, entre aspas, se chamou, não é o termo mais adequado, mas só para o nosso telespectador entender, de prostituição infantil, infanto-juvenil. A gente não usa prostituição para crianças e adolescentes porque elas não têm a vontade livre para dispor do próprio corpo. Andressa, nesses casos de exploração sexual de crianças e adolescentes, quem são as pessoas que fazem esse tipo de crime, que cometem esse tipo de crime? Como o Eduardo falou, né, há uma diferença. Sempre na questão de exploração, né, pode ter alguém ligado ao convívio, né, que aí sai do caráter de abuso para a exploração, porque há uma troca, isso seja dinheiro, seja roupa, seja comida, né, em vários aspectos. E próprios aliciadores, né, de ruas, as meninas, né, principalmente, que estão mais vulneráveis, né. Temos meninos também nessa condição, mas também as meninas moradoras de rua, né, que estão em situação de rua. E vai acontecendo isso de forma muito intensa. É comum que pais e mães saibam e até contribuam para que a criança ou o adolescente seja explorado sexualmente? Sim, algumas vezes tem conhecimento sim, né? E nas comunidades a gente percebe isso, né? A gente percebe alguns casos, identifica através dos serviços, né? Dos CRAs, dos CREAS, das abordagens de rua também, que identificam, acionam o conselho tutelar e vão fazer, quando vai fazer a averiguação, né? Ver que os pais, né, naturalizam esse processo, até com a intenção, né? Às vezes o cenário é de extrema pobreza, e que se ilude nesse processo como se isso fosse dar um retorno para casa, né, com a venda do corpo da própria criança ou do adolescente, né, que está em processo de fase de desenvolvimento, né, que precisa de proteção integral e que não necessitava nem poderia legalmente estar naquela situação. Eduardo, como é que se lida com essa realidade? Quer dizer, uma família, vamos partir dessa premissa, uma família em situação de extrema vulnerabilidade, uma família que banaliza o corpo da criança ou do adolescente e acha que ela pode, com esse expediente, trazer mais renda para a família. Bom, para poder responder essa questão, é preciso dizer que nós não temos políticas públicas eficientes no que se refere à erradicação desse problema. Porque se houvesse política pública, isso já não mais existia. Esse problema começou com a colonização do Brasil,
quando o senhor de Engenho adentrava a senzala e violentava a negrinha virgem. Aliás, na época havia um ditado: não há nada melhor para um branco sifílico do que uma negrinha virgem. Então, de lá para cá, mudaram nomes e papéis e o problema permaneceu, não é? E aí, o que é que acontece? A lei tem uma solução, que é a destituição do poder familiar e também a responsabilização pelo crime, certo? O grande problema é que só o aspecto jurídico não resolve o problema. O problema é muito mais rico no aspecto econômico e social, por exemplo, geração de emprego e renda para os pais de família, que estão abaixo da linha da pobreza, assistência social adequada, exatamente. Você retira do seio familiar e aí, dependendo da idade, não vai haver adoção. As casas de acolhimento são absurdamente desprovidas de logística. Então, quer dizer, o membro do Ministério Público que pega uma situação dessa fica sem saber como efetivamente solucionar, porque a gente trabalha à luz da lei. Nós não integramos o Poder Executivo e tampouco o Poder Legislativo. Então, eu acho que há, de fato, essa lacuna dentro das políticas públicas no que se refere à assistência completa à vítima de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. E por mais que a gente fale, repita e rebata, e grite e diga, parece haver uma pouca preocupação das autoridades constituídas no que se refere ao problema, isto porque, por exemplo, não é a filha deles, não é a filha de um ministro do Supremo Tribunal Federal que está ali, não é a filha de um deputado, porque, aliás, se estivesse, a gente teria outra solução. Então, é preciso repensar a questão da doutrina da proteção integral, prevista desde 88 na Constituição da República, e que nós nunca a vivenciamos na plenitude, que a proteção da criança é prioridade absoluta. Isso nunca foi posto em prática. Eu tenho 16 anos de Ministério Público do Trabalho, dentre os quais uns 10 na Acordo Infância, e a realidade é completamente diferente do que prega a Constituição. Andressa, o que é que a Pastoral do Menor tem vivenciado, né, nessa questão do abuso, tanto na capital quanto no interior? As realidades são muito diferentes ou são semelhantes? São semelhantes. A gente, quando vai fazer estudo de caso ou fazer essas discussões, né, até de forma política mesmo, nos espaços na Assembleia, né, quando se dá também o 18 de maio, quando se enfatiza o tema, a gente percebe que o que diferencia é o ato da denúncia, né? Como isso é motivado, como vai se dar esse processo e como os defensores também da política da infância, né, e da adolescência, qual a proteção que nós temos, né, em peitar, né, essa temática que é tão problemática, emblemática ainda. Porque também é uma intervenção perigosa para vocês. É delicada, né, que a gente precisa acionar outros atores do sistema, mas que a gente se expõe. Mesmo assim, a gente se arrisca, né, porque é a vida de uma criança. E fazendo o link com o que Eduardo colocava, né, criança e adolescente no nosso país sempre foi invisível, né? Esse processo de prioridade absoluta nunca existiu, né, na prática, né? E a gente fica nessa tentativa de garantir nos nossos discursos, nos nossos enfrentamentos, nos nossos embates com os nossos representantes, de tentar garantir isso na prática. Já houve alguma coisa? Não, que é um absurdo. A sociedade civil organizada tentando explicar para os legisladores, que são os parlamentares, por exemplo, o que diz a Constituição desde 88, gente. É simplesmente um absurdo. Isso já deveria ser mais claro na cabeça dos legisladores e de qualquer outra autoridade, porque a Constituição ela deve ser cumprida primeiramente por autoridades públicas acima de tudo e pelo povo em geral, mas a consciência da importância da Constituição Federal deve vir das autoridades e não vem. E como essa leitura é feita, né? Porque quando a gente traz na perspectiva de garantia de direito, a gente é interpretado como tantos outros artigos pejorativos, né? Outras nomenclaturas, defensor de bandido, porque protege menino demais, e que o Estatuto da Criança e do Adolescente vem trazer, né, num leque, né, a questão da proteção, né, na fase em desenvolvimento, e a gente só quer que isso seja garantido, né, que está previsto na Constituição e se estende
né, para efetivação, para que seja efetivado com a vinda do Estatuto em 90, né, em 1990. O que a gente quer nesse diálogo político é que isso seja efetivado, né, não das formas contraditórias, né, como são passadas, mas de forma embasada no que realmente está garantido por lei. Nós vamos a um breve intervalo, vamos continuar falando sobre a exploração e o abuso infantil dentro de instantes depois do nosso intervalo. O Em Discussão está de volta aqui na TV Assembleia e hoje o nosso tema é o combate ao abuso e à exploração infantil. Aqui no estúdio nós estamos recebendo o Procurador do Trabalho, Eduardo Varandas, e também Andressa Ribeiro, que é da Pastoral do Menor e também é representante do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Criança e Adolescente. E eu queria saber, Andressa, de você agora na volta do intervalo, sobre essa data, né, emblemática, o Dia Nacional de Combate à Exploração e ao Abuso Infantil, que foi criada a partir de um caso também muito ilustrativo e triste, né? A data ela se torna um dia de luta, né, a partir do momento em que, em 1974, né, uma criança de 9 anos de idade, chamada Araceli, e que se tornou um marco histórico dentro da luta contra o enfrentamento à violência sexual, foi violentada sexualmente por 3 rapazes de classe média alta e que o caso ficou impune, né? Ela passou por um processo muito violento, né? Foi estuprada, né? Foi espancada e chegou a matar, carbonizar o corpo da criança de 9 anos. Então, a partir disso, se ganha força, né? E a sociedade civil começa a se organizar junto a órgãos também de proteção à infância, tanto do Brasil quanto internacional, né, para tentar fazer essa articulação e movimentação dentro do país para que isso fosse discutido de forma mais intensa dentro do movimento da infância. E por isso se traz a marca do 18 de maio, né, estou até com a blusinha, né, e uma marca que se tornou a nossa referência nacional, essa gérbera, que é a florzinha do Faça Bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Né? A nossa marca, então, todos os anos a gente reproduz ela em camisetas, em cartazes, em lápis, trabalha com a meninada também nas comunidades para trazer como uma forma também de luta, mas de sensibilização. Certo. Eduardo, aqui na Paraíba, o Ministério Público do Trabalho, ele já investigava casos de exploração e abuso já há muito tempo, mas esse ano, uma decisão recente, a Procuradoria-Geral da República reconheceu o Ministério Público do Trabalho como responsável mesmo, com a prerrogativa de investigar, não é isso? Foi, na verdade, quando nós começamos, há uns 12 anos atrás, havia até a acusação de que a gente estava usurpando competência de outras instituições. E esse começo se deu com aquele caso de Sapé. Foi. Exatamente. E depois aí desencadeou uma série de campanhas, outras investigações, mais denúncias chegaram e a gente não se ateve a medos nem a obstáculos. A gente Só para a gente lembrar o nosso telespectador, historie um pouco como é que foi esse caso de Sapé. O caso de Sapé, vocês começaram a atuar. Para nós, o Ministério Público, foi muito emblemático porque, apesar de ser um caso comum no Brasil, né, autoridades públicas, vereadores e secretário do município, do prefeito, exploravam adolescentes lá de Sapé, de 13 e 14 anos. Havia uma cafetina e as meninas elas recebiam em torno de 20, 30 até 80 reais, conforme fosse a lei da oferta e da procura. E aquela notícia foi muito bem apurada pelo então delegado local, Dr. Alan Terruel, saiu nos jornais e aí eu resolvi, de ofício, sem denúncia, ingressar junto com a doutora Fabiana Lobo, que era a promotora do caso, fazendo a parte do Ministério Público do Trabalho, que é a indenização por danos coletivos. Eles foram condenados a R$500 mil cada um e o processo subiu até o TST. Este ano, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, entendeu que o Ministério Público do Trabalho é sim um órgão investigador legítimo para essa questão e em um outro procedimento, que houve uma série de atropelos, se provocou a Procuradoria-Geral da República para suspender uma investigação minha, já em outro caso, e o Procurador-Geral da República, no primeiro momento, na dúvida, suspendeu, e na decisão final
dotou o Ministério Público de plena autonomia, independentemente de outros órgãos, para também investigar a exploração sexual. Andressa, tem um outro aspecto dessa temática que é uma abordagem recente e extremamente polêmica, que são os direitos sexuais de crianças e adolescentes. Está sendo abordado, né, atualmente. Exatamente do que se trata? O Comitê Nacional, né, com a campanha ANA, que é a Aliança Nacional de Adolescentes, aprovou um projeto onde está começando a provocar o movimento da infância a se ater a essa discussão de direitos humanos e sexuais de crianças e adolescentes LGBTI. Né? Além de se trabalhar a questão dos direitos sexuais, que já é um tabu para a gente discutir isso, porque a gente tem a imagem de que a criança é pura, é inocente, que o processo da sexualidade não acontece, né? A gente invisibiliza isso e desencadeia outros aspectos. Ainda tem a questão de direitos sexuais e humanos de criança e adolescente LGBTI, né? Que o I, ele vem trazendo as crianças intersexo, que é uma discussão nova também, que são os antigos hermafroditas, né? Que a gente chamava com essa nomenclatura, mas que traz um peso muito pejorativo, preconceituoso, e vem trazendo a perspectiva de chamar mães, né, chamar corpo técnico, chamar profissionais, para que isso seja abordado de forma ética e que possa compreender esse processo também. Hermafroditas são aquelas pessoas que nascem com características de ambos os sexos. Sim, uma com mais evidência, né, e que esse processo é indicado, a gente está numa discussão nova, começou em novembro do ano passado, tivemos o segundo momento agora em março, com a campanha ANA, e que vem trazer essa perspectiva de provocar isso mesmo, né, do cuidado com essa criança, né, nesse processo de transformação, em que a gente possa respeitar a diversidade nessa fase também. E em um dos relatos de uma mãe chamada Thaís, né, ela trazia que no processo da gravidez dela, na partilha durante a formação, no processo da gravidez dela, os médicos identificaram, né, que a criança iria nascer intersexo, e a orientação era que fizesse o aborto, né, uma coisa que é tão condenada legalmente no nosso país, e que alguns profissionais, né, a gente não pode generalizar também, orientam a esse fator, porque na fala dela, a criança futuramente iria gerar problemas, né? E ela, com a formação, era formada e estava em mestrado sobre sexualidade, foi pesquisar sobre o caso e decidiu não interromper a gravidez porque iria, né, fazer isso. E isso também gera outros problemas, inclusive na questão civil, de registro civil. Ela passou 6 meses, né, com o filho, com uma autorização do hospital onde a criança nasceu, porque não tinha o registro civil, né, da criança, porque a legislação não permite que seja colocado intersexo, ou é masculino ou é feminino. Então, por isso que também acontecem os processos de mutilações também nos hospitais quando a criança nasce intersexo, né, orientada por talvez para o sexo que está em mais evidência, né? E aí é uma decisão que a mãe ou as autoridades de saúde tomam. É claro que a criança naquele momento não tem condições de opinar a respeito, né? E está chegando, é uma pauta nova e cara, né? Porque a gente vai enfrentar muitos desafios quando puxar essa discussão, tanto dentro do movimento da infância e também fazer essa ligação com o movimento LGBT, que a gente precisa trabalhar e alinhar esse discurso de forma conjunta dentro do segmento. Bom, diante do que a Andressa falou, acho que é preciso a gente explicar um pouco, já até porque o tema é muito delicado, não se trata então de sexualizar a criança, né? Não, e isso tem que ficar bem claro, porque como o Brasil é um país de extremo viés religioso e, portanto, também preconceituoso, pode haver, na verdade, a acusação aos movimentos e às próprias autoridades públicas que encabecem, que entendam que o movimento tem completa razão, de que, na verdade, nós estamos expondo a criança ou adolescente ao sexo precoce. Se, na verdade, nós combatemos exatamente o abuso e a exploração sexual. Então, você observa que todas as linhas vão convergir no ponto, a dignidade da criança e do adolescente. Ela vai ter a liberdade
de formar naturalmente a sua sexualidade ao longo da infância e até concluindo com a adolescência, e também a identidade de gênero. Mesmo nascendo menino, pode ter, na verdade, como se diz, uma alma feminina e se tornar uma menina. Mesmo nascendo menina, pode se tornar um menino. E para isso, existe inclusive processos de acompanhamento médico, de inibição de hormônio, totalmente reversível, até que aquele ser tenha plena consciência para escolher definitivamente o gênero com o qual se identifica mais. Para ficar ainda mais claro, a decisão de fato será tomada apenas na idade adulta. Depende do país. O Brasil ainda está um pouco lento nisso. Por exemplo, alguns países já admitem 16 anos. No Brasil, acredito que só seja possível após os 18 anos, com a maioridade absoluta. Pelo menos no aspecto da cirurgia da transgenitalização, uma intervenção médica mais agressiva. Certo? Agora, é preciso lembrar que aquele ser que está nessa situação de mudança, de incompatibilidade com o corpo, vai sofrer assim graves lesões morais ao longo da infância, que é o momento onde as lesões mais permanecem. E podem virar traumas, né, para a vida toda. Traumas, resultar em suicídios e, como ela diz, em mutilações. Nós estamos falando sobre essa questão LGBT, eu vou trazer esse gancho também para a exploração sexual, porque há na Paraíba, infelizmente também, uma prática, até de certa forma recorrente, da exploração de LGBTs nessa idade, no fim da infância, no início da adolescência. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Estamos de volta com o Em Discussão. Esse é o terceiro e último bloco do programa de hoje, que fala sobre o enfrentamento à exploração e ao abuso infantil. Isso por ocasião do mês de maio, que trata exatamente desse tema. Aqui em estúdio nós estamos recebendo o Procurador do Trabalho, Eduardo Varandas, e também Andressa Ribeiro, que é uma das representantes da Pastoral do Menor e também faz parte do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente. E antes do intervalo, nós estávamos falando sobre os direitos sexuais de crianças e adolescentes. Eu deixei uma pergunta no ar, que é para Eduardo Varandas, em relação à exploração dos adolescentes LGBT. E aqui na Paraíba, na região do Brejo, tem um fato recorrente, né, Eduardo? Na verdade, eu acho que na Paraíba inteira. O grande problema é que alguns não chegam a aparecer e nem chegam até as autoridades. Até porque a questão LGBT ela já é muito estigmatizada. Então, se numa relação transgressiva de exploração sexual envolvendo uma situação heterossexual, nós encontramos inúmeros preconceitos, imagine numa situação de exploração sexual envolvendo LGBTs. Primeiro, normalmente, o adolescente LGBT sofre uma carga de pressão e de preconceito enorme. De discriminação. E de discriminação. Então já o torna vulnerável, certo? Seja criança ou seja adolescente. Então, se a criança heterossexual já vai ter problemas, e muitas vezes quando ela própria narra não é acreditada, imagine numa situação envolvendo um LGBT. Primeiro, às vezes os pais nem sequer sabem ou não querem saber, como é a maioria dos casos, que tem uma criança ou uma adolescente LGBT em casa. Então, aquilo é invisibilizado. Depois, isso torna muito mais difícil a exposição do problema quando a violência sexual ocorre. Então, os números são absolutamente subestimados, são subdimensionados, notificados, e quando ocorre, a culpa certamente será posta no adolescente ou na criança LGBT. Eu estou tratando exatamente dessa questão do Brejo, porque foi de conhecimento público o caso de um rapaz que foi para a Itália, me parece, Vários. E lá, um primeiro, né, depois ele teria feito uma certa propaganda, né, de que teria conseguido prosperidade lá através da exploração sexual. Né? Na verdade, havia no Brejo, na região de Baía da Traição e circunvizinhança,
uma fábrica quase caseira, assim, de travestis, inclusive injetando silicone caseiro, uma prática altamente perigosa. Esse tipo de coisa tem que ser feito através de uma intervenção médica, de uma cirurgia plástica, e não dessa forma. E depois que esses adolescentes completavam 18 anos e se tornavam adultos, eles eram traficados, é tráfico internacional mesmo, traficados para a Itália e lá trabalhavam como escravos do sexo. O problema maior é que nós conseguimos, junto ao Ministério das Relações Exteriores, uma missão diplomática para resgatar esses adultos, porque eles já partiam adultos. Sim. Para Milão, que era o centro principal, há uma rua lá chamada Via Brasilis, que tem mais de 300 travestis brasileiros. E muitos paraibanos. E muitos paraibanos, e todos em sistema de trabalho servil ou escravo. E aí, quando o Itamaraty chegou lá, junto com a polícia italiana, pasme, a resposta foi: nós não voltaremos. É melhor ser escravo na Itália do que ser livre no Brasil. Porque no Brasil, para a gente garantir o ponto, a gente precisa prestar favores sexuais até aos policiais, além de apanhar dos clientes. Então a gente deve repensar o Brasil. É uma situação extremamente triste, né? A Pastoral do Menor tem relatos também dessa questão do tráfico de crianças e adolescentes? Não, na questão de tráfico não, mas no conhecimento da rede de proteção, que a gente partilha e tenta intervir de forma coletiva, mas em específico a Pastoral do Menor não. Qual o tipo de recomendação que vocês dariam às famílias que passam por esse tipo de problema ou possam vir a enfrentar esse tipo de problema? A orientação principal, né, é o processo da denúncia, que não precisa se identificar, não precisa você ser uma pessoa próxima para fazer a denúncia. Temos o canal do Disque 100, que mesmo com pouca credibilidade da sociedade, mas o instrumento de denúncia funciona. Então, acho que é importante a gente continuar disseminando e motivando a população a fazer as denúncias através do canal do Disque 100 e os conselhos tutelares, que também é a porta de entrada de denúncias e que pode também fazer ligações sem identificação, sendo da família, sendo parentes externos ou sendo vizinhos, né, algum estranho mesmo que não tenha, mas que suspeite de alguma situação de violência, não só sexual, mas de negligência, maus tratos, que possa fazer esse processo da denúncia. Os exploradores, eles são punidos efetivamente? Não. Na verdade, nós temos um poder judiciário extremamente moroso. Veja, essa questão de sapé. Nós, com razoável agilidade, 6 meses, encerramos o inquérito, propusemos a ação. Está no TST agora. Passaram-se 12 anos, entendeu? E possivelmente irá para o Supremo Tribunal Federal. Aí são mais 6 para o Supremo julgar um recurso extraordinário. Então, na verdade, a regra do Brasil é a impunidade. O que a gente tenta mudar, não é? Nos serve de desafio e não de desânimo. A gente está aqui para lutar, e o Ministério Público, eu costumo dizer, que é o último guerreiro na ala pública a largar a espada e ao escudo e desistir da guerra. Então, nós vamos enfrentar essa questão como uma guerra em favor da dignidade dos direitos humanos da criança e do adolescente. Agora, eu queria só falar da questão de que conselho daria, porque eu acho muito importante fazer um pequeno complemento. Primeira coisa é: ame o seu filho ou filha do jeito que ela é. Não projete seus dramas, seus valores a uma criança que ainda está em formação. Primeira coisa, se não amar, se não aceitar, se não respeitar, não chega a denúncia. Isso é uma coisa fundamental. E se você não está conseguindo compreender a situação, procure a ajuda de profissionais adequados. Um psicólogo, um assistente social, para entender esse processo e não julgar, taxar, castigar ou ver com indiferença. Eu acho que amor na família é a base da dignidade da criança e do adolescente. Andressa, a gente tem esse suporte de psicólogos, de assistentes sociais para lidar com essa problemática, ajudar a família também, mas principalmente a criança e o adolescente que passa por uma situação de abuso, de exploração? Nós temos, mas de forma muito frágil ainda.
né, mesmo garantindo os serviços, as instituições, as ONGs, as escolas que têm profissionais nessa linha, mas ainda de forma fragilizada. Temos profissionais muito bons, mas eu acho que a gente precisa ter uma abertura e um olhar também mais sensível, principalmente quando se trata de violência sexual, que os aspectos, né, a gente percebe recuo, isolamento, não se participa dos processos coletivos. Isso na escola, na família, no ciclo de amigos, começa a se perceber alguns sintomas desse processo de violência. Nas crianças é comum que haja traços depressivos já depois desse tipo de ocorrência? Sim, se isola e se isola muito, né? E muitas vezes ignorado pela própria família, né? Não dá atenção, não dá visibilidade, não dá credibilidade ao que a criança fala, como o Eduardo trazia antes, e não é levado à frente porque acha que aquilo é uma coisa de momento, né? Que a criança está amuada e que vai passar. Mas que pode ser por trás já um ato de violência que está sendo praticado com a criança, com alguém próximo, ou com um vizinho, ou com alguém de confiança da família, e que isso não está sendo levado em consideração ou não foi descoberto. Uma coisa que eu observo nessa relação familiar, eu não sou psicólogo, obviamente, mas assisto a muitos documentários e li muitos livros para entender como é a sistemática que pode acabar numa situação de abuso ou de exploração sexual. E um dos relatos das mães de transgêneros, inúmeros eu vi, tinha uma coisa muito comum. Olha, eu não aceito. Se fosse pelo menos gay ou lésbica, eu aceitaria. Quando na verdade a gente sabe que se fosse gay ou lésbica, a rejeição seria igual. Entendeu? Os argumentos seriam outros. Então, é preciso ter, de fato, compreensão. É preciso ter a mentalidade de que a criança e o adolescente não é uma cópia igual dos pais e muito menos objeto de manipulação dos pais. E essa mentalidade no Brasil ainda é algo bastante comum, acho que predominante. E que devido também ao nosso processo de religiosidade, isso interfere muito no atendimento profissional, né? Porque às vezes você não consegue se desprender disso. Acho que a questão que você citou, do médico que orientou a mãe a abortar uma criança que seria intersexo, só se justifica dessa forma, né? Porque se ela não tinha nenhum problema de saúde, a não ser a má formação, né, da genitália, não e que não interfere, né, e ainda em assim, nenhuma das fases. teologicamente é discutível, claro, né? Porque, na verdade, pelo menos à luz da religião cristã, a vida deve ser preservada a todo custo. Sim. Então, tipo... Sem ressalvas, né? Sem ressalvas. É muito estranha essa situação. Demais. Aliás, o Brasil é um país estranho. Gente, esse tema certamente renderia muito mais. Nós estamos, infelizmente, chegando ao fim do nosso tempo. Eu queria agradecer muito pela presença de Eduardo Varanda, de Andressa Ribeiro também, ajudando a gente a discutir essa questão aqui no Em Discussão. Obrigada a vocês. Nós que agradecemos. Obrigada. Bom, o Em Discussão de hoje vai ficando por aqui e nós voltamos na próxima semana com mais um tema polêmico para você acompanhar aqui pela TV Assembleia. Até lá!